Bom, pessoal, vamos começar aí mais uma videoaula. Vamos iniciar aí o nosso mini curso do 2003 Server. Vamos, nesta primeira aula, para uma breve teoria, introdutória sobre o 2003 Server, sobre rede, cliente, servidor. Vamos então iniciar a nossa teoria aqui introdutória, ok? Tá aí, o Windows 2003 Server, rede, cliente, servidor. E vamos começar dizendo, logo o que significa, o que é essa rede cliente-servidor. É um tipo de rede onde a principal figura é um servidor, onde você implementa na rede uma arquitetura onde a máquina denominada servidor é o ponto central da rede. É o computador que concentra e centraliza todos os recursos e controla todo o ambiente de rede, ok? Diferente, fazendo um paralelo rapidamente, da rede ponto a ponto, onde temos as máquinas conectadas entre si e cada máquina tinha um nível de autoridade próprio. Então, cada máquina era dona de si própria, diferente de uma rede cliente-servidor, onde cada estação vai estar sujeita ao servidor. O nível de autoridade está presente no servidor. É o servidor que irá dizer o que cada máquina pode fazer, o que cada máquina pode acessar. Enfim, falar um pouco das vantagens de se ter uma rede cliente-servidor. Apesar do início na fase de implementação, de implantação do serviço no ambiente da empresa, no ambiente do seu escritório, você tem inúmeras vantagens ao longo do tempo, tais como segurança, ponto fundamental, eficiência, controle total sobre todo o ambiente de rede. Você vai ter uma economia, embora no início você tenha um custo, mas essa economia se trata de uma relação custo-benefício. Ao longo do tempo você vai ter menos requisitos de manutenção, menos requisitos de hardware. Você vai ter, na prática, uma dor de cabeça muito menor. A gente sabe que sempre tem pontos de manutenção a ser dados, mas numa rede cliente-servidor, você, por exemplo, se trata de economia ao ponto de que você não vai deixar o seu usuário excluir determinados arquivos que são importantes para o sistema. Então, aquele usuário é limitado, está diante de uma política, que a gente vai falar disso posteriormente, e com isso ele não vai poder acessar, não vai poder excluir acidentalmente arquivos importantes. Aí você teria que já ter um chamado de helpdesk para estar tratando daquela estação de trabalho. Então, traz uma economia nesse sentido. Você controla toda a rede e evita pequenos acidentes que são comuns quando você tem acesso total à máquina, e evita assim o chamado, o help constante. E recursos complementares, você tem aí diversos recursos que você pode estar atrelando na sua rede cliente-servidor, de repente um banco de dados, um programa específico que a sua empresa roda e coisas do tipo. Vamos falar agora especificamente do Windows 2003 Server. Vamos falar das versões que estão existentes aí no mercado, ok? Nós temos três principais versões. A versão Standard Edition, que é a versão que vai ser trabalhada no nosso mini curso. A versão Enterprise Server e a versão Data Center. O que vai variar entre elas, vocês podem ver aí no gráfico, é o recurso de CPU, de processador, o máximo de processador que cada versão suporta, de memória RAM também, e recursos específicos. Todas as três versões possuem os mesmos 11 recursos que vamos falar logo mais à frente, só que cada versão vai ter recursos específicos, ok? Então tá aí, a versão Standard suporta até 2 processadores e até 4 GB de memória. É uma versão aí que se assemelha muito às configurações das máquinas atuais, um dual core, um core 2 quad, e 4 GB de memória é uma quantidade para os dias de hoje razoável, Enfim,
Por essas razões, vamos estar utilizando a versão Standard no nosso minicurso. Ainda a versão Enterprise, que suporta até 8 processadores, tem 32 GB de suporte a versão 32 bits e suporta 64 bits, 64 GB na versão de 64 bits. Notem que já teve um salto de crescimento muito grande, para uma empresa maior que demanda recursos maiores. Naturalmente, esse servidor vai ser implantado num data center, vai ser implantado aí no mainframe, num computador de grande porte. Temos a nossa versão, a maior e mais completa versão, que é a versão data center, que suporta no mínimo 8 processadores. Então você já começa com um número alto de processadores, 8, e no máximo 64 processadores. Memória 64 GB na versão de 32 bits, 512 GB na versão de 64 bits. Note que é um item aí para uma empresa multinacional, uma empresa muito, mas muito grande mesmo. Requer um sistema muito mais parrudo. Mas essas são as 3 principais versões existentes no mercado hoje. Existem ainda 2 versões especiais. Existe a versão chamada Web Server, que é específica para servidor web, ok? Ela não vai implantar outros recursos que as 3 versões que falei anteriormente suporta. Ela é específica para servidor web, né? Ela tem um requisito máximo de até 2 processadores e 2 GB de memória. É um item aí muito mais simples, só para o recurso web. Existe ainda versões que na verdade não são consideradas um sistema 2003 Server. É um pacote de produtos e recursos para ser utilizado em um servidor, que são as versões Small Business Server. Ok? Eu tenho a versão Small Business Standard e a Premium. A grande curiosidade destas versões é que ela só pode ser autenticada em apenas um único servidor, ou seja, eu só vou instalar essa versão num único servidor, não posso ter 2 servidores com o Small Business, ok? Suporta até 75 clientes, 75 estações de trabalho, e é altamente recomendada para empresas de pequeno porte, né? Então, temos essas versões, a Web Server para servidor web e as versões de Small Business, que são para pequenos negócios aí, para pequenas empresas, ok? Vamos explicar agora como se comporta o servidor, tá? Ao implantar numa rede um sistema, né, uma rede de modelo cliente-servidor, você vai ingressar máquinas nesta rede, né, neste seu domínio, tá? E a função do servidor é estar criando, uma das funções do servidor é estar criando, autenticando, cadastrando, fornecendo liberação de acesso ao cliente no domínio. Domínio nada mais é do que um conjunto de máquinas que estão ligadas a um servidor. Então eu não posso falar de domínio sem servidor. Um domínio existe, tem existência, está por detrás de um domínio, um servidor, ok? E são reconhecidas localmente e na internet. Um exemplo, eu posso ter aí um domínio local e um domínio externo. Um domínio local, nome da empresa, ponto local, nome da empresa, ponto rede, nome da empresa, ponto corp, alguma extensão que identifique localmente o meu domínio. Um domínio externo, um domínio de internet, eu posso ter o nome da empresa, ponto .com.br, nome da empresa, ponto .org, nome da empresa, ponto .edu, enfim, já se trata de um domínio externo, ok? No Windows 2003 Server, a função específica de ingressar clientes em um domínio é do Active Director, que é um controlador de domínio. A gente vai falar sobre ele, mas mais na frente, posteriormente, a gente vai aprender a instalar, configurar ele tudo direitinho. Tipo de servidores e serviços que cada versão apresenta. Aquelas 3 versões, como falei no início, apresentam esses servidores, esses serviços que estão nativos de todas as versões. Servidor de arquivo, impressão, servidor DNS, WINS, DHCP, controlador de domínio, que é o nosso Active Directory, o nosso AD, servidor de aplicativos, terminal server, servidor de fluxo de mídia e servidor de e-mail. Então, cada versão
independente dos seus recursos especiais e específicos, vai apresentar esses recursos, ok? E vamos aprender a utilizar os principais recursos existentes numa empresa. Vamos falar agora de requisitos de hardware, né? De requisitos para se implantar um servidor. O que é que precisa ser analisado primeiro? É necessário que o servidor possua 2 placas de rede. Eu coloco aí para compartilhar a internet, que provavelmente toda empresa vai precisar, né? Ou até mesmo para você fazer uma rede de backup. Além disso, tem que possuir IP fixo. O servidor não pode ter IP dinâmico, ok? Tem que ter DNS instalado para que as estações de trabalho possam acessar o servidor. Quando a estação digitar lá o nome do servidor, o DNS fazer a conversão e a máquina ter acesso ao servidor. Outro requisito se trata do sistema de arquivo. Tem que ser NTFS. O 2003 Server permite a instalação em FAT. Entretanto, não é uma instalação mais recomendada. Por quê? Porque você, instalando em FAT, você não vai ter recurso de criptografia, cota de disco, arquivo offline e uma série de recursos que são específicas do NTFS. Então, servidor, sempre NTFS, formatar NTFS, ok? Requisito mínimo de hardware, processador aí com 1 GHz e 1 GB de memória. Embora a tabela oficial da Microsoft recomende um processador menor e uma quantidade de memória menor, mas nós sabemos que um servidor, ainda mais para os padrões de hoje, ele precisa ter um processamento bom, né? E um desenvolvimento dos dados excelente. Então, recomendo aí no mínimo um processador de 1 GHz e 1 GB de memória para rodar a versão standard, ok? Vamos falar agora sobre licenciamento. Isso é muito importante para trabalhar com servidor. Vai ser implantado servidor na empresa, vamos comprar a licença, tudo direitinho. Mas antes de entrarmos nas licenças específicas para servidor, vou falar um pouquinho de 2 tipos de licenças que são muito comuns, que as pessoas não conhecem direito. A primeira licença é a licença Owen. É uma licença que é frequentemente encontrada em PCs novos, acompanha computadores, notebooks novos e acompanha algum item de hardware. Acompanha um gravador de CD, acompanha alguma placa de vídeo, enfim. Por exemplo, você comprou o seu PC, seu notebook, vem com aquele antivírus gratuito. Aquele antivírus se trata de uma licença Owen, que está atrelada ao seu computador novo. Você vai comprar um gravador de CD, um item de hardware, e esse gravador de CD vai vir com um CD do Nero, né? Então tá lá Owen, se refere a isso, é uma licença que vem com o item de hardware novo, ok? Ou com um computador novo. Ainda a licença caixa, né? Que é uma licença mais difícil de ser encontrada por conta da pirataria. Hoje a gente tem cracks, keygens e tudo mais. E a principal diferença dela é que você pode transferir, né? Ela é transferível, você pode instalar ela em qualquer máquina, diferente de uma licença Owen. Geralmente, uma licença Owen, você só pode instalar naquela máquina, né? Você não tem como transportar isso para outra máquina, né? Além do que, uma licença Owen de algum produto, de um antivírus, de um gravador de CD, de um programa, geralmente é limitado, e a licença caixa não, você tem todo o recurso daquele programa, ok? Vamos falar agora sobre as licenças para 2003 Server, que é a CAL e a TS-CAL. Vamos lá falar sobre a CAL, tá? Que é a licença de acesso do cliente, tá? Esta licença se faz necessária para que os usuários usem, né, os recursos do servidor. Quando você vai instalar o 2003 Server, você tem que definir se esse servidor ele tem o licenciamento por dispositivo ou por usuário. Quando estivermos instalando o 2003 Server, vamos estar falando sobre essas licenças, ok? E a TS-CAL, que é a licença de acesso do cliente ao terminal server, né? O acesso remoto ao servidor também precisa ter um licenciamento, ok? Isso é muito importante para trabalharmos
e implantarmos um servidor numa empresa, num pequeno escritório ou até numa empresa de grande porte. Vamos parar por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.